O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a possibilidade de descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Por enquanto, o placar é de 4-0 a favor do tema. O julgamento estava parado desde 2015, quando o relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade de qualquer processo penal contra usuários de qualquer tipo de drogas. À época, o ministro Edson Fachin concordou com o princípio proposto por Gilmar, mas pediu a restrição da mudança apenas à maconha. Mesma postura adotada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda sugeriu a criação de uma referência para diferenciar usuários e traficantes. Portar, na hora do flagrante, até 25 gramas de maconha ou ter, no máximo, 6 pés de cannabis. Atualmente, o que vale é a Lei de Drogas aprovada no Congresso Nacional em 2006. Parlamentares definiram penas mais duras a traficantes, mas restringiram as sanções aos usuários com medidas administrativas previstas no Código Penal. Nesta quarta-feira, ao votar, Alexandre de Moraes afirmou que o texto é genérico e que as polícias, o Ministério Público e o sistema judiciário subverteram o significado da lei aprovada no Congresso. Eu diria que o sistema de persecução penal não concordou com a lei, com a despenalização. Então, acabou transformando o usuário, muito dos usuários, em pequenos traficantes. Jovem, primário, sem oferecer periculosidade à sociedade, foi literalmente capturado pelas organizações criminosas. Are you sure? Are you sure? Um salve para quem nos escuta. Está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha e a política de drogas no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio nosso papo será sobre o andamento do julgamento no Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário número 635659, que julga a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. Artigo este que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento voltou à pauta após 7 anos parado na Corte. Ainda em 2015, o então ministro Teori Zavascki pediu vistas do processo. Ele seria o quarto a votar após Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Após o repentino falecimento de Teori em um acidente de avião em 2017, seu sucessor na corte, Alexandre de Moraes, herdou todos os seus processos. E foi Moraes quem deu prosseguimento no julgamento no dia 2 de agosto de 2023, momento em que proferiu seu tão aguardado voto. O ministro apresentou em quase 2 horas de leitura dados de uma ampla pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria, ABJ, sobre todos os flagrantes por tráfico de drogas e todas as apreensões por uso, de 2002 a 2017, referentes a mais de 1.200.000 casos no estado de São Paulo. Os argumentos do ministro, baseados nos dados jurimétricos, demonstraram que os perfilamentos racial, etário e de escolaridade no contexto das abordagens policiais são extremamente abusivos, seletivos e racistas. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. Moraes ainda destacou em seu voto a necessidade de fixação de uma quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, sugerindo algo em torno de 25 a 60 gramas da substância. Alexandre de Moraes ainda citou as diversas experiências de outros países no tratamento da questão e ressaltou o altíssimo índice de consumo de drogas no Brasil, que está entre os maiores do mundo quando se trata de maconha e cocaína. O ministro evidenciou, com dados robustos do sistema de justiça criminal, aquilo que os movimentos sociais e organizações antiproibicionistas denunciam há décadas,
quanto ao caráter racista e injusto da criminalização e da política de guerra às drogas. No entanto, Moraes embarcou no equívoco dos colegas Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso e restringiu o debate quanto à inconstitucionalidade do artigo 28 apenas à maconha, excluindo as outras substâncias hoje consideradas ilícitas. Ao concluir, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator da matéria, pediu mais tempo para analisar de forma mais ampla os novos elementos trazidos por Moraes. Ele liberou a retomada do julgamento 6 dias depois, em 8 de agosto, e a presidente da corte, Rosa Weber, agendou para a sessão do dia 17 de agosto a sua continuação, fato que não ocorreu. O prosseguimento do julgamento agora está reagendado para 23 de agosto. O placar está em 4-0 pela inconstitucionalidade do artigo 28, sendo 3 votos pela descriminalização apenas da maconha e 1 voto pela descriminalização de todas as drogas. O próximo ministro a votar será o novato Cristiano Zanin. Para repercutir esses novos passos dados no Supremo em relação ao julgamento que pode descriminalizar o porte de drogas ou apenas da maconha no Brasil e projetar o que vem por aí, eu recebo para trocar comigo a Luciana Boatê, que é advogada, mestre e doutora em Direito Penal. Ela é professora associada de Direito Penal e Criminologia da UFRJ, atualmente licenciada por estar vereadora na cidade do Rio de Janeiro. E o Rodrigo Mesquita, que é advogado, graduado pela Universidade Federal do Piauí, com MBA em Relações Governamentais pela FGV. Ele é vice-presidente da Comissão Especial de Direito da Cannabis, da OAB Nacional, e representante da mesma entidade no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Tanto a Luciana quanto o Rodrigo participaram, enquanto advogados, do julgamento do recurso extraordinário 635659, na condição de amicus curiae, que quer dizer amigos da corte, e cuja função é, resumidamente, fornecer informações relevantes à Corte acerca da discussão do caso em questão, ampliando o entendimento dos magistrados e contribuindo para uma tomada de decisão mais justa. Então, tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito rica e compreender de forma mais profunda tudo que está em jogo nesse julgamento. Olá, Luciana. Olá, Rodrigo. Sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui. Olá, Monique. Olá, Rodrigo. Um prazer estar com vocês aqui. Nesse momento tão crucial, nessa encruzilhada que nós estamos aqui para avançar aí nessa política de drogas. Prazer estar com vocês. Oi, Monique. Oi, Luciana. Todo mundo que acompanha o Maconhômetro. É um prazer estar aqui debatendo este tema, enfim, com a perspectiva de conclusão desse julgamento. Bom, maravilha. Eu queria começar primeiro por esse incrível lugar de fala de vocês, que é o de terem participado deste julgamento, realizando sustentações orais na tribuna do Supremo. Antes da gente falar sobre o que está rolando agora, queria voltar lá nesse momento de participação de vocês. Como foi, quais instituições vocês estavam representando e como vocês avaliam a contribuição de vocês nesse processo histórico? Então, 2015 foi isso, né, Rodrigo? Parece que foi ontem, mas na verdade já faz muito tempo. Temos aí 8 anos praticamente, e foi um momento importante. Eu me lembro que eu estava como amigos, representando a ABESUP, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre o Uso Social de Psicoativos, e na época até as redes ainda não tinha essa velocidade. Eu me lembro que eu fiz minha sustentação, quando eu voltei de Brasília, assim, estava todo mundo ligado, todo mundo me mandando mensagem, assim, foi um julgamento que conectou muito, que eu acho que reconectou muitas lutas naquele momento, e a gente estava com uma importante expectativa, porque a gente também fez visitas aos gabinetes, a gente conversou com muitos ministros, eu tinha, inclusive, tido uma ótima impressão do Teori, da posição dele na conversa, não sei se o Rodrigo lembra exatamente desse momento, e a gente estava com muita expectativa, jamais a gente imaginaria que fosse demorar tanto tempo. Mais um julgamento que acabou entrando nessa trilha do Supremo, que tem sido de demorar muito para avançar nas pautas, mas eu não tenho dúvida que de 2015 para cá a gente também avançou muito, em romper esse tabu, em ter uma discussão mais aberta, mais pública, mais massificada da pauta, porque se a gente for pensar, a política de drogas sempre foi, historicamente, a crítica, pelo menos, uma política debatida mais nas elites, na academia, com alguns movimentos ainda muito raiz, assim, ainda se fortalecendo. Claro, Marcha da Maconha, na época a gente teve o Grow Room também, mas eu vejo esse momento agora, pensando pelo lado positivo, como um momento que está massificado. A capa da Veja é a maconha nos tribunais, então acho que a gente está tendo um avanço, mas naquele momento a gente estava com muita expectativa também desse aprofundamento de discussão da pauta que levou esse tempo todo. Eu penso que a sustentação oral é o
ato de defesa por excelência, né? E uma sustentação oral no plenário do STF é como que o ápice da atuação de um advogado ou advogada, sobretudo num tema de repercussão como esse, na fixação de uma tese, atuar de fato para que o tribunal exerça a sua função de corte constitucional. Então, isso é uma responsabilidade também, claro, é um feito, é algo que deixa o profissional honrado, mas é de uma enorme responsabilidade também, sobretudo pelas organizações que nós representamos, né? Quando eu fiz a sustentação oral em 2015, foi representando a ABGLT, e hoje também represento nos mesmos autos a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Então, assim, são duas organizações com um trabalho muito relevante, e a Beca pesa mais em razão de representar essas organizações e suas bases. Mas, como a Luciana falou também, é um momento de a gente fazer como que um quebra-cabeças de posições, de composições. Nós tivemos audiências fantásticas com ministros que, lamentavelmente, não votaram, como o ministro Teoriza Vasque, como o ministro Celso de Mello. Lembro muito bem de uma audiência, a Luciana estava também, em que a gente tratava com o ministro Celso e ele dizia, mas, doutores, por acaso, se nós declararmos a inconstitucionalidade da posse para consumo pessoal, também não irá inconstitucional o cultivo para fins medicinais? Eu, ministro, a propósito, está aqui o memorial, eu entreguei o memorial do Grow Room, na época era o Emílio Figueiredo que representava, não pôde estar nessa audiência, ele me entregou o memorial dos cultivadores, eu pude entregar ao ministro Celso em razão de uma bola levantada por ele, né? Então, assim, é um momento também muito enriquecedor também, nos deixa honrados, impõe uma grande responsabilidade, mas também é muito enriquecedor também travar discussões de alto nível com ministros como esses que nós citamos aqui. O Rodrigo estava falando e eu me lembrando, a máquina do tempo me levou, Rodrigo, aqueles 8 anos. Lembro exatamente da gente na sala do Celso de Mello, que para mim foi um dos melhores ministros que o Supremo já teve, e ele é oriundo do Ministério Público, que rompe um pouco com o padrão. Mas eu lembrei também da conversa com Gilmar Mendes, e eu, na época, eu tinha acabado de... Já tinha um tempo, mas era recente ainda a saída da minha pesquisa, a divulgação da nossa pesquisa lá, financiada pelo Ministério da Justiça, que foi publicada, na verdade, em 2009, que foi a primeira pesquisa que trouxe essa análise de quantitativos e causou um rebuliço na época. E eu entreguei em mãos ao Gilmar Mendes, expliquei para ele o que a gente tinha colocado, e foi bem interessante que ele usa essa pesquisa no seu voto. Então, acho também que é importante a gente tratar aqui dessa questão da litigância estratégica, como é importante municiar os ministros, tá fazendo essas visitas, porque eles nos escutam, né, Rodrigo? Assim, as conversas foram muito... Às vezes, nem são conversas muito demoradas que a gente faz com o ministro, o acesso a eles nem sempre é fácil, mas são todos muito qualificados, nos receberam, e a gente pôde debater. Isso já tinha sensibilizado o Gilmar Mendes na época, nesses dados que a gente levou. E eu vejo que hoje, quando a gente pensa também nesses dados que o Xandão, que o Alexandre Moraes está trazendo, como é importante a gente trazer dados da realidade para os ministros do Supremo. Isso pode mudar o julgamento. E eu acho que a gente acertou, desde o início, de trazer esses dados, essa realidade dos tribunais. Porque a filtragem que eles têm, eles são muito a elite do judiciário, né? O dia a dia, eles acompanham muito, de forma muito distante. Então, fica aqui uma mensagem para a gente apostar, investir, aprofundar essa tática da litigância estratégica, de visita aos ministros. É uma forma da sociedade, sim, estar influindo na justiça. Agora, eu que quero complementar a fala, Luciana, a questão da pesquisa, né, também. É muito importante a gente ressaltar a importância das pesquisas, que são elas que realmente embasam e fundamentam esse tipo de litigância que você está falando. Então, parabéns aí também pela sua atuação como pesquisadora. Esse seu trabalho ele circulou muito na sociedade acadêmica. Bom, agora voltando para o presente, para a retomada do julgamento e do voto do Alexandre de Moraes, o vulgo Xandão, ele trouxe uma fundamentação muito qualificada, baseada em pesquisas sérias, orientadas por dados e etc. Foi bastante elogiado, mas também recebeu críticas. Quais são as análises de vocês sobre os votos dele? Eu vou falar a análise que fiz para o próprio ministro diretamente, né?
O julgamento foi na quarta-feira, na quinta-feira nós pudemos nos encontrar na posse do ministro Zanin, e eu disse a ele: ministro, seu voto surpreendeu a muita gente, mas devo dizer que não me surpreendeu. Porque, de fato, eu pessoalmente esperava um voto do ministro Alexandre naqueles moldes. Ele já havia divulgado anos atrás que tinha encomendado uma pesquisa ao Instituto Brasileiro de Jurimetria. Pela experiência dele como político, como secretário de segurança, como pesquisador também, como professor, eu esperava sim dele algo substancioso e algo baseado em dados, justamente para tentar estabelecer de maneira mais concreta, mais objetiva, essa diferenciação entre usuário e traficante. Mas o voto dele teve um conteúdo crítico até mais profundo do que eu imaginava. Eu esperava algo mais dogmático e veio algo mais crítico, né? Então, nesse sentido, me surpreendeu, sim. Pensava que ele viria com algo naquele desenho, mas com uma profundidade crítica não tão presente como ele apresentou ali. Claro, tem os limites, não é? Por exemplo, limitar a maconha. Parece que existe aí uma dupla dificuldade, uma de ordem técnica mesmo, não me parece que sustenta essa limitação, né, do ponto de vista processual, porque a gente não está discutindo a substância, a gente está discutindo a conduta, não é? E do ponto de vista da fundamentação e das razões para a declaração de inconstitucionalidade da criminalização das pessoas que usam drogas, que é o status jurídico da pessoa humana e de sua dignidade. Me parece que aquelas pessoas mais vulneráveis, né, que muitas vezes fazem uso de outras substâncias que não a maconha, talvez essas, com mais razão, devam receber a proteção do tribunal com a declaração de inconstitucionalidade da sua conduta, independentemente da substância que faça uso, né? O usuário de crack, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, me parece que deve receber essa proteção de sua dignidade com muito mais razão do que um profissional liberal que faz uso de maconha no seu dia a dia, por exemplo, né? Tem esses limites, mas é um voto que agrega bastante ao debate. O ministro Gilmar Mendes pediu que o julgamento fosse adiado justamente para que ele pudesse se debruçar sobre essa questão, e acredito que ele manterá o voto, a posição pela declaração de inconstitucionalidade da conduta em si, da criminalização da conduta em si, e não apenas da maconha, e que o tribunal espera da sociedade civil um amadurecimento dessa discussão para que haja condições políticas para que essa decisão se dê nesses termos. Então, falando um pouco, eu super concordo com o que o Rodrigo colocou, acho que a gente tem uma análise muito semelhante. O voto do Gilmar surpreendeu e surpreendeu positivamente, embora a gente já tivesse uma sinalização. Eu também não imaginaria que ele pudesse ser tão crítico, em especial na questão do racismo. A gente sabe que alguns ministros negam o racismo. A Carmen Lúcia, por exemplo, é uma ministra que ela não fala em questões raciais. E eu nunca tinha visto o Alexandre de Moraes ser tão incisivo, nem falar previamente sobre isso. Então, isso chama atenção. E o voto dele também é muito bem fundamentado, mas essa contradição está presente. E aí a minha análise sobre essa contradição de por que só a maconha está justamente numa forma de agir do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo um padrão, que é um tribunal muito acessado pela opinião pública e muito assim curvado ao que eles denominam de opinião pública. É claro que a gente sabe também que a opinião pública é o quê? É publicado pela mídia hegemônica, é o que as redes apontam. É claro que tem essa crítica ao próprio conceito de opinião pública, mas eles realmente são muito sensíveis a pressões da mídia corporativa. E quando a gente analisa também a atuação do Supremo, tem sempre muita pressão também do Poder Legislativo, em especial da bancada evangélica. Eu me lembrei também de um outro acontecimento lá em 2015, que foi, a gente estava na antessala, Rodrigo, você deve lembrar disso. Acho que a gente estava na antessala do Celso de Mello, se eu não estou enganada, e na hora que a gente ia entrar, tinha acabado de sair o Malafaia
e outros líderes religiosos que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu olhei, eu falei, gente, eu conheço de algum lugar. Era a bancada da Bíblia em peso na antessala do Celso de Mello, logo antes da gente entrar. Ou seja, essa visita e essa pressão, esse diálogo também é feito pelo outro lado. E o Supremo fica muito nessa corda bamba. Então, para mim, o que explica, não há nenhuma razão jurídica, não há nenhuma razão legislativa, nem constitucional, para se distinguir a maconha das demais substâncias psicoativas. Não há. Embora a gente possa até fazer uma análise histórica, na verdade a maconha talvez nem devesse estar nessa, porque, enfim, mas isso é uma análise já mais atual. Mas o fato é que, eu imagino que na avaliação deles, é mais fácil sustentar uma descriminalização da maconha, em especial pela força que ganhou a pauta da cannabis, da maconha medicinal, do que sustentar uma descriminalização dos usuários de todas as drogas. Agora, é extremamente contraditório, não dá para entender como é que uma casa, né, Suprema nesse sentido, né, dizem que o Supremo é aquele que erra por último, porque é o mais alto, né, grau da hierarquia do judiciário. Como é que pode se curvar dessa maneira, no sentido que não há um argumento jurídico? Essa desigualdade, esse racismo, essa ausência de distinção de critérios objetivos, isso existe para todas as drogas. Então, esse é o fato. Então, o que se tem aqui, nessa decisão de separar a maconha das demais outras drogas, para mim, é uma decisão política, no sentido de entender até onde a gente consegue ir e garantir essa posição seja aceita por um número maior de pessoas, quase como uma pesquisa de opinião. Tá? E aí, só que nenhum dos argumentos se sustenta. Para mim, inclusive, por exemplo, a questão do crack é uma questão que a gente tem que falar. Porque eu me lembro também de uma visão muito equivocada do Barroso, quando ele justifica por que ele está selecionando só a maconha, dizendo assim, o crack é muito grave, os usuários de crack são pessoas sem alma. Ele trouxe ali uma estigmatização, na verdade, de usuários de crack pobres e negros que fazem consumo nas cenas abertas, nas ruas, nos lugares onde, vamos dizer, a sociedade e a elite não querem ver pessoas se drogando, certo? Então, foi uma decisão também elitista, e o Barroso acabou sendo seguido pelos demais, né, depois do Gilmar, porque também, ao excluir o crack, por exemplo, vou pegar o crack, que eu acho que é a substância que mais tem esse pânico moral e social. Quando você diz isso, está dizendo que o usuário de crack merece continuar listado ali, estigmatizado como criminoso, ainda que sem estar sujeito a pena privativa de liberdade. Mas o usuário de maconha ele jamais aceito socialmente. Não tem nenhum motivo para isso. E aí, em relação ao Gilmar Mendes, que foi a sua última pergunta, Monique, eu também concordo com o Rodrigo. Acho que o voto de Gilmar é muito técnico, o voto de Gilmar é muito bom também. O Gilmar traz, né, uma construção, inclusive acadêmica, e além de ter usado os nossos dados da pesquisa, e da pesquisa também, né, da Maria Goretti, de São Paulo, eu acho que a gente precisa também estar alertando o seguinte, o que eu acho que o Gilmar, vai ficar gravado, depois vocês me cobrem, mas na minha avaliação, o Gilmar vai tentar ajustar as quantidades objetivas. Rodrigo depois comenta isso também. Ele vai tentar ajustar as quantidades objetivas, os critérios ali, porque está muito disparate, né? Tem 25, ele falou até 100, enfim, tem 60, tem esse debate. Mas ele vai sustentar, para mim, o seu voto inicial. Não tem motivos para ele mudar de opinião em relação a ser a descriminalização do usuário de todas as drogas, mas ele vai ajustar as quantidades. E, no final, ele sabe que o voto médio vai acabar sendo pela descriminalização, se a maioria se decidir. Ou seja, o voto do Gilmar conta também para o voto dos demais pela maconha, mas eu acho que o Gilmar vai querer deixar o voto dele completo. A questão aqui também, depois a gente pode até aprofundar isso, mas eu já queria aproveitar e jogar para o Rodrigo e para o Monique também para você comentar, são esses quantitativos. Né? Não vou abrir agora esse debate, mas eu acho que esse é outro debate que tem que fazer. Qual é o quantitativo? Como diferenciar, na verdade? Isso vai mudar a estrutura do sistema? Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade nessa definição. Eu acho que uma proposta possível do ministro Gilmar seria, desde logo, até porque já foram apresentados parâmetros para diferenciar usuários de traficantes, para a maconha, deixar essas balizas, pelo menos para a maconha, e uma proposta de criação de um grupo junto ao DMF, alguma coisa no Conselho Nacional de Justiça, com participação social das instituições da polícia, para que se formulem propostas e mais pesquisas para que se estabeleçam esses critérios para outras drogas também. Essa me parece uma saída possível e também uma saída viável, porque com essa participação social, com o controle social, com a participação
da academia, acho que a gente consegue produzir uma política com parâmetros mais próximos da realidade de consumo dos usuários no Brasil. Então, eu acho que o ministro Gilmar pode caminhar por aí também. Muito bom. Só antes de fazer a próxima pergunta, respondendo rapidamente você, Luciana, um questionamento que eu tenho em relação a essa questão das quantidades, né, da especificação da quantidade. Eu imagino que eles tenham se baseado muito em outros países, outras realidades em que já há essa distinção. Porque o que eu vejo aqui no Brasil, a dificuldade é justamente de você pensar em quantificar que os usuários eles não têm voz nesse debate, né, justamente por conta da estigmatização. Então, acho que é muito complicado por conta disso também. Mas, bom, o próximo a votar é o recém-chegado Cristiano Zanin. E eu queria saber se vocês têm algum palpite sobre como ele deve se posicionar. Em relação aos ministros indicados por Bolsonaro, Mendonça e Nunes Marques, acreditam que eles podem boicotar o julgamento com vistas e protelações? Olha, quanto ao ministro Zanin, eu já tive a oportunidade de tratar com ele sobre o tema, não antecipou nada, tá? Nós também não sabemos a posição dele sobre esse tema por escritos ou posições anteriores na advocacia, porém, no voto, no julgamento do juiz de garantias, ele trouxe uma passagem também de crítica à aplicação da lei de drogas. Tá? Então, ali ele pincelou algo sobre o racismo também, na aplicação da lei de drogas, no seu voto na semana passada. Né? Então, acredito que é possível que ele vote também pela declaração de inconstitucionalidade. Lembrando que o ministro Zanin sucede o ministro Ricardo Lewandowski, que também tinha um indicativo de posição pela declaração de inconstitucionalidade. Claro que é um outro ministro, mas, enfim, ele vem, digamos que, talvez dessa tradição, porque o sucede, e também porque o seu gabinete, praticamente todo, a composição do seu gabinete, seus assessores, é praticamente a mesma do ministro Lewandowski, e a gente sabe que isso tem uma influência também, o papel que os assessores, os juízes auxiliares têm na formação da convicção dos ministros. Então, acho sim possível. É uma incógnita, de fato, mas, como falei, nós não temos posições dele anteriores nesse tema, nem mesmo na advocacia. Quando tivemos a oportunidade de despachar já sobre esse processo, nada antecipou, mas tirando pela posição no juiz de garantias, eu acredito que ele possa sim vir também declarando a inconstitucionalidade, até porque agora já está mais fácil, né? É mais fácil aderir a uma corrente pela declaração de inconstitucionalidade que conta com votos, por exemplo, de Alexandre de Moraes, do que abrir uma divergência, que pode sim acontecer no caso de André Mendonça, o próprio ministro Nunes Marques, que este sim acredito que trará um voto escrito contrário, porque antes desse tema do recurso extraordinário 635-659 ser pautado, estava pautada uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Tocantins que criava um cadastro de usuários de drogas, e esse processo estava pautado no plenário a pedido do ministro Nunes Marques, não é? Porque era um processo que estava na pauta virtual, e o ministro Nunes Marques destacou para o presencial, possivelmente para abrir uma divergência à posição do relator, o ministro Fachin, que utilizava como fundamento, basicamente, a fundamentação que ele utilizou para a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, especificamente, o ministro Nunes Marques me parece que trará aí um voto escrito contrário à tese. Eu tive a oportunidade de tratar com ele também, ele sinalizou algo, pareceu sinalizar algo nesse sentido também. Pedido de vista eu não acredito. A ministra Rosa, presidente, já falou que quer votar nesse caso, seria meio que uma descortesia ela antecipar o voto, então há mais ou menos que um ajuste de que não haverá pedido de vista. E um pedido de vista na configuração, no desenho do regimento do STF hoje não tem o mesmo poder que tinha antes de frustrar decisões, porque agora há uma limitação aí, um prazo de 90 dias para esse pedido de vista. Então, acredito que o que pode acontecer, o que acontecerá, será pelo menos um voto divergente do ministro Nunes Marques, talvez aí acompanhado pelo ministro
André Mendonça também, mas em pedido de vista não acredito, até porque esse processo é debatido há tanto tempo, né? Todos os argumentos já estão colocados, não existe nenhum fato novo que possa justificar um pedido de vista. E pegaria muito mal também. Rodrigo, acrescentando aí rapidinho na tua fala, tenho um pleno acordo, mas eu analisaria o seguinte: nesse caso, a ordem dos fatores vai alterar o produto. Como o Zanin é o próximo a votar, ele acabou de chegar. Ele abrir a divergência recém-chegado na casa, como o Rodrigo já colocou, seria bem complicado, porque isso o coloca também numa posição até, vamos dizer, não desrespeitosa, mas assim, antagônica, de certa forma. Então, eu acho que ele não vai assumir esse ônus. E, além de tudo, se ele apontasse essa divergência, ele estaria se alinhando aos dois bolsonaristas que já se sabe que vão votar contra. Então, ficaria também antipático, porque tem essas vaidades, tem essas questões que a gente acha que não deveriam estar existindo numa Corte Suprema, mas que a gente sabe que no cotidiano está. Então, também tenho muito acordo com o Rodrigo que a linha deve ser essa mesmo, de Zanin. Eu acho que ele vai dar um voto rápido, né, Rodrigo? Não vai se aprofundar muito, vai ser... A gente ouve pouco, a palavra que menos a gente ouve atualmente no STF, Monique, acompanha o relator. Isso era muito comum antes da TV Justiça. Né? Mas a minha avaliação é que o Zanin deve dar um voto rápido. Dá para escrever uma tese sobre isso, né, Rodrigo? Não se fala mais acompanha o relator, que era a prática comum. Esses julgamentos demoram porque cada um faz um voto quilométrico. Mas a linha do Zanin também acho que vai ser essa, e também é uma indicação do presidente Lula, né? Vamos dizer, a gente sofreu 4 anos de bolsonarismo aí, com uma política muito dura, apesar do Zanin estar hoje sendo assessorado por alguns conservadores também. Um dos assessores dele é um juiz extremamente religioso que veio do TJ São Paulo. Então, o meu único risco aí é alguma influência também desse assessor, mas eu também concordo com o que o Rodrigo falou. O Zanin deve votar, não deve ter vista, os dois vão votar contra, mas ficaria realmente antipático com o governo nesse sentido, né, da esquerda, da polarização, e também ficaria, vamos dizer assim, desrespeitoso ele ser um recém-chegado e já discordar de, né, ministros que já votaram. Aliás, é por isso que o mais novo vota primeiro, para não ter essa questão, né, no julgamento do Supremo, votam primeiro os mais novos que chegaram, depois os mais velhos. Mas como ele entrou depois de iniciado o julgamento, ele vai estar votando depois de Gilmar Mendes, depois de Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin. Isso tem peso. Gente, muito interessante. Bom, e no campo político, os conservadores estão muito afetados com a repercussão pública da possibilidade de descriminalização via STF. No Congresso foram inúmeras declarações, moções de repúdio, projetos de leis impedindo o Supremo de descriminalizar, teve debate no Senado, declarações do Pacheco criticando abertamente o Supremo, todos usando o argumento de que o STF estaria legislando, o que seria papel do Congresso. Queria que vocês explicassem para a nossa audiência onde está o erro dos proibicionistas a usarem esse argumento. Enfim, eu acho que o primeiro erro, na verdade, isso é uma disputa de poder, né? Assim, politicamente, isso é uma disputa de poder. Então, eles estão nessa disputa e falar sobre isso significa hoje também, político vive de eleição, né? Falar sobre isso já polariza o debate, traz os holofotes. Essa semana tivemos, inclusive, um debate no Senado, né? Que tem a vanguarda do atraso dos proibicionistas estavam presentes nesse debate. Eu estou aguardando os nossos representantes no Congresso também promoverem um debate nesses mesmos moldes. Mas o fato é que o papel do Supremo é justamente esse, é o controle de constitucionalidade das leis. Ou seja, a declaração da inconstitucionalidade de leis é um poder, isso está dentro, né, desde Montesquieu, que não só a filosofia política, né, mas a teoria política, ela vai estar nesse debate sobre os poderes. E o check and balance tradicional do direito liberal já prevê esse papel do Supremo de declaração de inconstitucionalidade, mas isso é normal ele chiar. Agora, por outro lado, a gente tem que entender que numa democracia esse é exatamente o papel do Supremo. Tem também um autor italiano garantista, que a gente sempre tem que se lembrar e citar, que é o Ferraioli, que ele falava que justamente o papel das Cortes Supremas é o de ser contramajoritário. Porque numa democracia, não existe uma democracia sem respeito aos direitos humanos. E a gente sabe que o discurso dos direitos humanos, né, vamos dizer, o papel político dos direitos humanos é, inclusive,
pode ser minoria. A gente não é um debate daqui é uma maioria que vota ou que tem uma opinião. Direitos humanos também, dentro do direito, é um conteúdo essencial de toda e qualquer Constituição que se pretende democrática, tem esse conteúdo ético dos direitos humanos que justamente visa proteger minorias. Portanto, o papel do Supremo tem que ser um papel contra-majoritário, porque é isso que vai garantir as liberdades, é isso que vai garantir o respeito à Constituição, ainda que uma eventual maioria vai pensar o contrário. Portanto, está certíssima a atuação do Supremo. Agora, a gente também sabe que o Supremo vem, em outros casos, menos populares, mas a gente sabe que o Supremo, em alguns casos, para mim também, por vezes, ele abusa desse papel. Eu acho que há excessos, né? Aquele risco que a gente corre sempre, né, de um abuso dessa atuação do Supremo, e por vezes eu acho que o Supremo entra, sim, em algumas esferas que não deveria, né, estar entrando. Mas, do ponto de vista do caso que a gente está comentando aqui, é caso de livro, assim como na descriminalização do aborto também, é caso de livro de um papel de uma corte constitucional que precisa ser contra-majoritária e está ali para garantir e defender a Constituição. Apesar das maiorias parlamentares. O papel do parlamento é um e o papel do Supremo é outro. Então, você aprovar no parlamento leis que sejam inconstitucionais, o parlamento, apesar de ter maioria, o parlamento não pode se sobrepor ao Supremo. Isso é um requisito de um Estado democrático e social de direito. Ou seja, fora desses marcos, é autoritarismo. Então, na verdade, quando se reivindica no parlamento que o Supremo não tem o poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, justamente a partir dos princípios das garantias constitucionais, essa posição ela é autoritária. Então, para mim, o Supremo está certíssimo nesse caso, e os esperneandi direito de reclamar que no jogo político o parlamento está utilizando justamente para tensionar sua base, polarizar e tentar mobilizar para eleições futuras. O controle de constitucionalidade das leis, mesmo das leis penais, é função típica de uma Corte Constitucional. E é uma competência conferida pelo próprio Congresso Nacional. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal não está fazendo nada que não tenha sido desenhado pelo próprio Congresso Nacional quando, né, se instituiu o controle de constitucionalidade lá na Constituição de 1988. Agora, há uma dimensão do julgamento que o Supremo vai além do controle de constitucionalidade, mas vai para garantir a própria declaração de inconstitucionalidade, que é a demarcação dos limites, né, dos limites objetivos para a diferenciação entre usuário e traficante, que a rigor, sim, deveria ser algo a cargo do Legislativo. Acontece que, no momento que o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade, ele não pode deixar um vácuo normativo que possa ter por consequência ações que vão de encontro ao que ele acabou de fazer. Por exemplo, declarar a inconstitucionalidade e, por uma quantidade qualquer, a polícia continuar autuando usuários, dessa vez não como usuários, mas como traficantes. E aí vai o Supremo Tribunal Federal, até porque não há norma e o tempo da política é diferente, né? Leva tempo para se debater e aprovar uma legislação, vai então o Supremo estabelece esses limites objetivos. É algo também que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, na construção teórica do papel das cortes constitucionais, né, que são as chamadas sentenças aditivas, né, para além de declarar a inconstitucionalidade, estabelecer marcos até que sobrevenha, sim, aí sim, uma lei do Congresso Nacional delimitando aquilo, regendo aquilo de uma maneira mais pormenorizada. Então, e os esperneandi, de fato, os empresários morais têm também que fazer agitação para a sua base, é do jogo. Bom, e agora eu queria ouvir de vocês quais são as expectativas para o desfecho desse julgamento e quais serão os impactos reais que vamos vivenciar com essa decisão, na opinião de vocês. Olha, como advogado do processo, eu sempre espero unanimidade, mas me parece que hoje o cenário é de uma decisão com placar até mais alargado do que a gente imaginava lá em 2015, quando se iniciou esse julgamento, né? O voto do ministro Alexandre, o voto do ministro Toffoli, que também é uma incógnita e que tendia a ser contrário,
Me parece que hoje já tem mais condições políticas e o próprio amadurecimento do debate no plenário que permita que ele acompanhe também a maioria que vem se formando pela declaração de inconstitucionalidade. Então, penso que nós teremos agora, em março, setembro, uma definição desse julgamento por um placar até largo, talvez aí um 9-2 ou um 8-3, alguma coisa nesse sentido. Vamos torcer para que sim. O impacto concreto, eu não gosto muito de fazer esse exercício de futurologia, eu gosto de pensar no que nós temos para agora. Declarar a inconstitucionalidade da criminalização das pessoas que usam drogas tem um papel simbólico muito importante na democratização do nosso processo penal, né? E na construção do status da pessoa humana e de sua dignidade. Delimitar o âmbito de atuação do poder punitivo do Estado. Isso é democrático, isso é civilizatório. Então, para agora, pode parecer apenas uma discussão um tanto teórica, um tanto vaga, mas a declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas tem um papel muito importante na sua dimensão simbólica e de democratização do processo penal brasileiro. E isso pode ter, por consequência, um amadurecimento do próprio debate sobre a política de drogas no geral. Talvez até por uma reação do parlamento, alguns projetos de lei passem a andar como que num backlash, né, num rebote do Legislativo contra essa decisão do Supremo. Mas aí também me parece que se apresenta uma possibilidade de incidência do campo crítico, do campo antiproibicionista, da sociedade civil, para que esse processo legislativo, uma vez destravado, ele sirva a complexificar o debate, nós sairmos dessa superficialidade que nós pudemos ver na audiência pública que foi realizada no Senado. Então, vejo aí também como uma possibilidade de destravar o debate, como, aliás, foi em outros países na América Latina. Depois que a Corte colombiana declarou a inconstitucionalidade, depois que a Corte argentina declarou a inconstitucionalidade e outras cortes constitucionais nas Américas, na América Latina sobretudo, o que nós vimos foi o avanço de legislações progressistas, né, de cannabis medicinal, de regulamentação do cultivo para fins medicinais e científicos, experiências de legalização. Então, acho que pode ser útil também esse processo nesse sentido. Aliás, no Canadá foi assim também, foi a judicialização da Suprema Corte que depois redundou num projeto, né, de muita envergadura, que foi a legalização da cannabis para todos os fins em um país do norte global. Então, acho que isso tem concretude também. Bom, sem querer fazer um exercício de futurologia, eu concordo com o Rodrigo, que isso é sempre arriscado. Eu acho que a gente tem que comemorar esse momento, assim, que também comemorar é importante, porque a gente, né, a esperança nos move, assim, também de angariar mais forças, ampliar, né, o nosso acúmulo e tal. E também acho que, por incrível que pareça, esse placar, eu acho que vai nos beneficiar, também tem essa mesma avaliação do Rodrigo em relação ao resultado do julgamento. Mas eu acho importante dizer para as pessoas que isso não vai alterar a realidade do cotidiano. A gente tem que ter muito pé no chão também na análise do depois. Ou seja, a polícia não vai deixar de ser racista, continuaremos a ter abuso de autoridade, o Ministério Público não realiza controle externo da atividade policial, a justiça é para os pobres e para os negros, né? A justiça no sentido, né, institucional. Não vai mudar a cor daqueles que estão dentro da prisão. A gente ainda tem um caminho muito longo para mudar essa realidade, ainda mais nesse capitalismo, nessa estrutura, né, patriarcal, opressora, capitalista, classista e proibicionista. Então, o que a gente vai estar fazendo é a redução de danos, ou seja, a gente vai dar um passo à frente num amadurecimento de uma luta que vai ter que continuar, porque a mera descriminalização do usuário não vai impedir os abusos. Eu tenho muito receio também, por isso que eu comentei aquela questão dos critérios objetivos. Os critérios objetivos, eles, inclusive de experiências de outros países, eles vão orientar. Mas
Se a gente descriminalizar o usuário e daqui sei lá, 5 anos for feita uma mesma Associação Brasileira de Biometria, fazer essa pesquisa, eu não sei se isso vai conseguir mudar a realidade, porque a gente tem uma estrutura extremamente autoritária do processo penal, os direitos e garantias individuais não chegam na ponta, não chegam no território da favela. Aqui no Rio de Janeiro só chega o camburão mesmo, só chega, né, o caveirão e o camburão. Então, assim, a gente tem que amadurecer na sociedade a necessidade de pensar como um todo uma mudança que é muito mais ampla e que necessariamente vai significar uma regularização dessas substâncias que já são consumidas. O fato de elas serem proibidas não se confunde com o fato de elas serem, na prática, consumidas, só que na ilegalidade. Essa é a diferença e os lucros que decorrem daí. A minha preocupação, no entanto, por ser só a maconha, é o aumento do estigma em relação ao usuário de crack. Ou seja, a polícia ela vai voltar seu foco para outras coisas. E também nos quantitativos de maconha, se for no território da favela, da periferia. Então, assim, eu acho que é importante dizer, esse julgamento que restringe a descriminalização do usuário, a guerra às drogas vai continuar, né? Que a gente não pode deixar de ter o foco, que a gente tem que avançar muito mais. Por outro lado, eu acredito também que a gente tem uma dívida social, né, com a questão da cannabis medicinal também. Então, assim, eu acho que vai ter um impacto muito importante, muito significativo no acesso à cannabis medicinal, mas que eu espero também que os usos terapêuticos, né, em especial da maconha, que tem outras substâncias também, que tem, né, os demais psicoativos, em especial, a gente falar assim, né, dos psicodélicos, também tem um uso medicinal, que, por exemplo, vão estar dificultados se a decisão for só da cannabis. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que entrar em outras disputas, que vão ser as disputas por qual tipo de regulamentação da cannabis medicinal, quem vai se beneficiar, né, com essa decisão de descriminalização. Então, eu acho que a nossa luta política ela tem que continuar e também jurídica, porque não é possível aceitar também ou naturalizar uma decisão que só exclua a maconha. Aliás, isso diversos países já fizeram, né? Então, meu receio grande é esse depois, quem vai ser beneficiado, como é que a polícia e os tribunais vão traçar esses caminhos, mas eu sei também que isso é uma luta que se segue, né? A gente também, não quero ser tão pessimista assim, quero dizer que a gente vai comemorar, a gente já está aqui com um ambiente positivo, espera confirmar essa decisão, isso não vai mudar de forma significativa a realidade, mas eu acho que foi um esforço coletivo, esse processo judicial também levou ao fortalecimento da luta. Em especial, a gente tem que ainda seguir falando em reparação, em combate ao racismo, em garantir os direitos humanos, a justiça criminal, a luta contra o encarceramento, isso tudo vai continuar. Mas que a gente fique atento que também é possível estarmos mais fortalecidos a partir dessa que se espera que seja uma vitória. Vamos aguardar, não quero também comemorar antes do tempo, mas caso o resultado seja positivo, a luta não vai terminar aqui. Nós avançaremos mais uma trincheira para seguir lutando. O que nós estamos fazendo aqui no Supremo é redução de danos. Pessoal, que análises excelentes. Eu queria só comentar um pouco do que vocês dois falaram. Assim, eu concordo muito com toda a sua análise, Luciana. Acho que é isso. Vai ser um caminho muito longo. Assim, só complementando você, Rodrigo, também tem o caso do México, né, que também descriminalizou o uso recreativo por meio do STF e também, com o passar do tempo, isso em 2021. Hoje, em 2023, as pessoas ainda enfrentam problemas relacionados à questão policial, abuso de autoridade, como a Luciana falou, então realmente é um caminho, mas ainda assim concordo com você no sentido de que o simbólico ele tem efeitos muito duradouros, o simbólico ele cria uma marca no tempo, ele cria uma marca na cultura, ele modifica a cultura e por isso ele perpassa gerações, ele influencia gerações, então eu acho que é nisso que a gente tem que apostar, né, no futuro. Fico com muita esperança, assim, é muito bom ouvir vocês. E, bom, antes de encerrar, eu quero ouvir algumas referências legais de fontes de onde vocês bebem conhecimento sobre esses temas, leituras, filmes, livros, coletivos, pessoas, o que vocês puderem dividir com a gente, por favor, digam. Eu queria aqui falar de um grande sociólogo, do Howard Becker. Ele tem o seu livro mais conhecido, Outsiders, mas ele tem outros livros também muito importantes que nos deixou, né, morreu aos 95 anos, há cerca de 2 a 3 dias atrás. Ele tem uma obra muito vasta e ele trabalha com essa questão dos desvios, né, e a gente na criminologia ou no direito, a gente trabalha sempre com o conceito de crime, mas eu acho que
em especial, o tema das drogas, a gente precisa ter esse foco, que também é da sociologia, tem que beber dessa água, que é a gente pensar que há condutas que são desvios dentro de uma moralidade que é estabelecida pelos grupos, mas que o que a gente quer e entende que deve ser essa luta pela legalização das drogas, pela regulamentação e a luta antiproibicionista, é que a gente trabalhe não com essa categoria do crime, porque o crime ele não tem uma razão em si de existir. É uma decisão política de colocar uma conduta na ilegalidade. Então, acho que o Howard Becker, com o Outsider, na qual ele fala dos estigmas que essas categorias vão colocar naquele que é considerado o outsider, que no direito penal ele vira o criminoso. Então, eu acho que é uma grande referência que a gente precisa citar. Queria dizer também do livro do Cristiano Marona, que comenta a lei de drogas, uma obra super recente também, comentando os artigos da lei de drogas, quero super recomendar. O Cristiano teve um trabalho danado, né, para falar sobre a questão jurisprudencial e ter uma análise profunda e crítica. Ele trabalha a lei de drogas sob a perspectiva da liberdade, é uma grande indicação. E filmes também, eu quero destacar um filme, assim, já tem uns 20 anos esse filme, é dos anos 2000, que chama O Barato de Grace, que é a história de uma senhorinha com seus quase 80 anos, que ela resolve plantar maconha porque ela precisa do dinheiro para manter a sua casa. E ela começa a plantar maconha no quintal. Então é muito interessante também a gente trazer essas comédias que são até mais leves para fazer esse debate sobre o tema. E no mais, eu acho que na pauta do encarceramento também, que não é exatamente essa que a gente está falando, eu queria aqui também lembrar todo mundo de ler Juliana Borges, com seu livro sobre o encarceramento em massa, ela que acabou sendo citada na novela, uma personagem da novela, estava lendo o livro dela. Eu acho que a gente precisa falar do encarceramento em massa das prisões quando falo de política de drogas, eu sempre bati nessa tecla. Eu acho que Juliana precisa ser muito lida. E também eu concluo dizendo, eu estou correndo atrás dessa pesquisa completa da Associação Brasileira de Jurimetria. Não sei se o Rodrigo tem esse material, eu quero fazer uma leitura profunda e quero que a gente possa fazer muitos debates também ainda sobre essas novas pesquisas, porque ler pesquisa, interpretar pesquisa é muito importante, como o Monique já falou, a gente trabalhar pelo financiamento, né, de acadêmicos, de pesquisadores, para que eles possam servir nesse tensionamento que é cotidiano com a justiça criminal. Então, divulgar aí, nós temos muitas pesquisas que estão aí sendo feitas, em especial a do IPEA, também, que é uma pesquisa recente, que eu acho que a gente precisa, que é demonstrando justamente essa seletividade do sistema penal que o Xandão mostrou para o mundo no seu voto, no seu acordo, mas que a gente já sabe há muito tempo, mas é sempre bom lembrar as pessoas de que isso não é a falha do sistema penal. Essa é a própria função normalizada do sistema penal ser seletivo. Então, vamos cada vez mais estar com essa visão crítica e essas pesquisas nos ajudam muito a abrir os olhos. Aqui no Brasil, assim, nós temos aqui uma grande referência, né? A Luciana Boatê foi a tese dela na USP foi grande insumo para a minha monografia na Universidade Federal do Piauí em 2009, 2010. Né? Outras pessoas, outros pesquisadores também, como o Edward McRae, em pesquisas sobre maconha, sobre enteógenos de muito tempo, uma pessoa que construiu o que nós temos de regulação hoje da ayahuasca. Howard Becker, como a Luciana citou, que nos deixou recentemente, que é autor desse livro seminal, Outsiders, a Juliana Borges, organizações de direitos humanos como a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, tem pesquisas muito importantes também produzidas, a pesquisa a qual a Luciana fez referência do Ministério da Justiça, da série Pensando o Direito, também com a professora Beatriz Vargas, da UNB, professora Ela Vieco, da UNB, também são sempre referências muito presentes para nós. E hoje, no mundo, quem eu vejo como grande artista, talvez de um giro teórico importante para discutir as leis de drogas, é o professor Toby Seddon, inglês, que faz uma pesquisa sobre regulação, né, regulação de mercados. Ele propõe olhar as leis de drogas como leis reguladoras de mercado. Isso abre possibilidades de alteração do estado de coisas regulatório, ainda
não percebidas pelas lentes que até hoje nós temos utilizado, sobretudo as lentes do direito penal, da criminologia ou do próprio direito constitucional. Essas são assim, as referências que eu cito, porque são as que eu tenho mais, das quais eu tenho me socorrido, né, nos últimos anos, e essa do professor Toby Seddon mais recentemente, me parece que pode ajudar a gente a dar um salto para esse novo momento. Que bom, pessoal, muito bom. Vou procurar aí algumas das indicações de vocês. Quero passar as minhas também. Tem uma série muito boa para pensar a política de drogas e seus efeitos na sociedade, segurança pública, que na tradução para o português se chama A Escuta. É uma série da HBO, assim, fantástica, muito boa, recomendo demais. Em relação a pesquisas, tem uma pesquisa muito boa que foi financiada pelo SESEC, que se chama Drogas, Quanto Custa Proibir. Ela foi lançada em 2020, é uma calculadora da proibição, uma pesquisa excelente, assim, que me ajuda bastante. E também tem uma outra pesquisa mais recente que eu pude participar, acompanhar, né, na verdade, o lançamento. A Luciana também foi convidada, fez uma palestra muito boa no dia, se chama Plantando Reparação, que é uma pesquisa do Movimentos. Eles fizeram uma pesquisa com pessoas que utilizam maconha para uso terapêutico dentro das favelas aqui do Rio de Janeiro. Então, recomendo também demais essa pesquisa aí para vocês. E aí, para tornar as coisas um pouco mais leves, também deixar a gente pensando em outras questões que também são importantes, questões culturais, históricas e de reparação, eu sugiro o livro Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior, que é um livro, assim, excelente, para a gente também parar de pensar um pouco em política de drogas e se atentar a outras questões que atravessam também isso que a gente luta, né, que é a regulamentação. Muito massa, pessoal. Agora chegamos no fim. Queria agradecer a vocês por se disponibilizarem e pedir para darem seus recados finais e a se despedirem dos nossos ouvintes. Bom, agradeço, Monique, mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui no Maconhômetro Debate sobre esse julgamento do STF, sobre a descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal, estar aqui dividindo bancada virtual com a Luciana Boatê, uma amiga, referência intelectual, política também, e que todos nós estejamos, né, aí emanando boas vibrações e pensando num julgamento que tenha por resultado a afirmação da liberdade das pessoas, né, da dignidade das pessoas, e que possa ser um novo momento para pensarmos com maior racionalidade, com maior cuidado, de uma maneira mais humana, a política de drogas. Que não seja uma política de combate às drogas, que seja uma política sobre drogas, sobre as pessoas e para as pessoas. Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, do Maconhômetro, de estar ao lado aqui do Rodrigo, da Monique, agradecer a toda a equipe aí, ao Gustavo, dizer do papel importantíssimo que vocês têm tido na divulgação de informações, e a gente sabe, né, que para romper o tabu a gente precisa abrir, a gente precisa falar sobre, e esse tema precisa mesmo de ter cada vez mais gente falando, com forma aberta, crítica, sem tabus. Queria dizer também que eu acho que vai ser esse momento histórico que a gente está passando, a gente vai lembrar desse momento no futuro, e acima de tudo é pensar que nada do que a gente, se houver esse julgamento positivo que a gente está esperando, não vai ser algo que foi fácil de conquistar, né? A gente só conquista direitos com muita luta, a gente só consegue tensionar o judiciário a partir das lutas. O judiciário é naturalmente pensado para a manutenção do status quo, portanto, só a luta muda a vida, a gente precisa estar aí cotidianamente resistindo, questionando, criticando para transformar e para efetivamente a gente conseguir ter uma sociedade mais justa, ter uma política sobre drogas mais humana para as pessoas, como diz Rodrigo, achei que foi bonito, e dizer também, convidar todo mundo a conhecer aqui, a gente vai seguir nos trabalhos também da nossa comissão de cannabis medicinal aqui na Câmara, quem quiser também depois acompanhar, a próxima audiência pública que a gente vai fazer sobre a questão da cannabis medicinal nas favelas e periferias, então para também acompanhar esse movimento, porque o julgamento supremo está andando, tem muita luta por todos os lados também, então obrigada e até uma próxima vez. Um prazerzão estar aqui com vocês. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso papo com a vereadora do Rio de Janeiro, advogada e professora Luciana Boatê, e com o advogado Rodrigo Mesquita, representante da OAB Nacional, ABGLT, e da Iniciativa Negra, em que debatemos sobre o julgamento no STF que pode descriminalizar o uso de drogas no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui.
Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e jurídico sobre a maconha e políticas sobre drogas no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate. Are you sure? Are you sure? Quanta insensatez, oh meu bem, você me fez. O que você me fez, oh meu bem, tanta